Bom dia, 7h59. Tô aqui com meu café. Vamos tomar café juntos? Charlie Brown, Snoopy, um monte de coraçãozinho. Você, eu e o Rei Solomão aqui com a gente. Astrid, bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Vamos tomar café juntas? Vamos começar. Você, eu e o Rei Salomão entre nós? Então, hoje é o 122º dia de leitura do livro de Eclesiastes do Rei Salomão. 122 dias que nós estamos aqui lendo. Hoje começamos o capítulo 7. O livro de Eclesiastes são 12 capítulos, por isso nós já passamos da metade. Bom dia, amor. Só me fala se já nasceu. Estamos esperando o nascimento de uma netinha a qualquer minuto. Era para nascer essa noite, vamos ver se já nasceu. Quero saber. Então, hoje começamos o capítulo 7. Passamos da metade já. E esse capítulo 7... Bom dia. Bom dia quem está entrando. Ainda não nasceu. Meu Deus, que dificuldade, né? Que essa chegada é trabalhosa. Trabalhosa, mas vai dar tudo certo. Então, esse capítulo 7, voltando ao Rei Salomão, tem uma vida nascendo, chegando aqui na Terra. Vamos receber ela com muitas bênçãos e bons desejos, né? Que tenha uma vida plena, que possa chegar ao seu potencial pleno, que é o que nós queremos e que o Salomão está nos ensinando aqui a cada dia. Então, esse capítulo 7 é um capítulo profundo, maduro, falando de um senhor já no final da idade, mas é muito, muito filosófico o olhar dele, né? O olhar do Rei Salomão. Até agora, nos capítulos anteriores, ele nos guiou pela vaidade, pelo trabalho, pelos bens que a gente possui, pelo prazer de desfrutar da vida. Mas agora, nesse capítulo 7, ele vai começar a falar da essência, do legado, daquilo que nós vamos deixar, aquilo que permanece quando todo o resto passa, quando inclusive a gente passar. O que vai permanecer? Esse é o mote, né, do capítulo 7. Então vamos ao verso 1. Ele é bem bravo os versos são bem certeiros, mas a gente tem que imaginar que isso foi escrito há 3.000 anos, era outra mentalidade, as pessoas se comunicavam de outra forma, mas a gente vai destrinchar o que ele está falando, tá? Então ele diz assim: melhor é a boa fama do que o perfume precioso. É mais importante você ter uma boa fama, um bom nome do que cheirar bem, né? E melhor é o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento, é o que ele está dizendo. Então, vamos olhar para o valor de uma vida, né? E ele está dizendo que o valor da vida não são os aplausos que a gente recebe, mas a verdade que a gente vive. Então, vamos respirar fundo, vamos atravessar esse portal do capítulo 7 juntas. E vamos lá. Hellinger dizia que a vida não é medida pelas conquistas que a gente alcança, mas aquilo que se organiza à nossa volta. Então, o perfume precioso que o Salomão está falando aqui seria a nossa aparência, o brilho imediato, aquela primeira impressão, né? Mas a boa fama, né, no sentido sistêmico, é o rastro de verdade, o pertencimento à ordem estabelecida com a nossa chegada e com a nossa vida. Estabelecemos ordens, estivemos no nosso lugar, pertencemos ao nosso núcleo familiar, ao nosso clã, compartilhamos aquilo que recebemos, são as ordens do amor.
Essa é a boa fama que deixamos, né? Deixamos algo no coração de outras pessoas. A gente tocou o coração de outras pessoas. Então, Hellinger, em diferentes seminários, ele fala disso, né? Uma vez eu lembro de um caso de uma moça que eu atendi, que ela tinha um sobrenome paterno só. Muita gente tem sobrenome paterno só porque é uma tradição. A gente segue com o sobrenome paterno. Aqui, pelo menos, na América do Sul, é assim. Na Espanha, eu sei que o sobrenome paterno vem no meio e o materno é o último nome. Então, normalmente, as pessoas têm o primeiro nome e o sobrenome da mãe. Isso é na Espanha. Mas aqui, no caso dessa história que eu estou contando para vocês, ela literalmente rejeitava a história da mãe. Ela tinha vergonha da história da família. Não vou entrar em detalhes, mas o que acontece quando nós viemos de uma família que moralmente não bate com a gente. Não vou nem entrar num caso mais drástico, mas tem um filme, um desenho animado maravilhoso chamado Sing, S-I-N-G, Sing. E são animais que estão bom dia. São animais que estão se inscrevendo num concurso de canto e de música. E aí conta a história de cada um dos animais e tal. Tem o chimpanzé, que a família dele são ladrões. É uma quadrilha, a família são ladrões. Ele nasceu nessa família de ladrões e a família espera que ele faça parte da quadrilha. Só que ele é músico, ele gosta da música. E aí? A família quer que ele faça parte da quadrilha. Eu lembrei do filme porque é exatamente a história dessa moça, que a família tinha, enfim, histórias que não batiam com ela. Assistam o filme sim, vocês vão gostar, com as crianças principalmente, né? Então, quando eu abri o campo para essa moça, apareceu lá. Eu coloquei várias mulheres atrás dela. Coloquei a mãe, coloquei a avó, e até a bisavó. E aí eu falei, me fala fatos. E aí a bisavó tinha sido internada num hospício, porque provavelmente era muito avançada para a época, e as pessoas naquela época, para se livrar, internavam no hospício, e foi totalmente esquecida. Essa era a bisavó. A avó foi expulsa de casa porque engravidou, foi expulsa de casa. A mãe, super triste atrás dela. Ela conseguiu ver isso fisicamente numa constelação. Essa é o grande trunfo das constelações, né? Que a gente vê. Então, ela achava que se ela não tivesse o sobrenome da mãe, ela se livrava desse destino pesado, né? Mas é justamente o contrário, né? Quanto mais você nega, mais a coisa gruda em você. E ela rompendo com as mulheres que vieram antes dela, ela não tinha chão, ela não tinha estrutura, precisava delas, né? E daí, quando ela pôde reconhecer que essas mulheres foram grandes e que ela é pequena diante delas, né? Pequeno no sentido, pequeno é sempre o último a chegar. Ela se deu conta que podia carregar o nome dessas mulheres com respeito. E na mesma hora o corpo dela mudou, o olhar dela mudou, algo na alma se mexeu, né? Então aquele nome que ela estava recusando, de repente deu raiz para ela, deu força para ela, né? Então isso é a fama do nome, né? O que você deixa? Então Hellinger comenta que a gente tem que aceitar a nossa origem. Quando a gente aceita a nossa origem, a gente recebe a força dessa origem. Vou usar o exemplo dos chimpanzés, da quadrilha de ladrões dos chimpanzés. Tem uma força lá, mas o filho, ele decide fazer diferente. E nas constelações a gente aprende
que a gente pode decidir fazer diferente, né? A gente pode ser desleal a uma tradição, por exemplo. A gente pode fazer diferente, né? É isso que o Salomão chama de boa fama. Não a imagem daquilo que a gente mostra, mas a verdade da nossa alma. Não a perfeição, mas a reconciliação, no caso da moça que eu atendi, né? Reconciliação com todo o lado feminino dela, né? Da mãe, da avó, da bisavó. Então não importa o sucesso, importa o sentido da vida, né? E quando vocês estão entendendo, fala para mim se estão entendendo. Tá claro o que o Salomão está falando? Conta para mim. Quando o Salomão fala o dia da morte, o que é o dia da morte aqui? É o dia que uma vida revela quem ela realmente era. É o dia sem máscaras, sem ilusões, só tem essência ali, na hora da morte, né? É o que o Salomão nos diz, né? Eu trouxe dois filósofos. Um é o Viktor Frankl, aquele psiquiatra que é sobrevivente de Auschwitz, dos campos de concentração de Auschwitz, autor do É Isso um Homem, né? Mas hoje eu vou usar outro livro dele, Em Busca de Sentido. Então, Frankl dizia que o valor de uma vida só aparece quando ela é confrontada com a sua finitude. Quando a gente olha para a morte real ou simbólica, a morte de uma relação, ou de uma história, ou de um trabalho, a finitude, né? Então é uma morte real ou simbólica, a gente se dá conta daquilo que realmente é importante na nossa vida. Então, para o Viktor Frankl, o dia da morte, que fala Salomão, é o espelho da nossa existência inteira. Porque quando a gente nasce, o início é sempre promissor, muitas bênçãos, a vida inteira está aberta ali te esperando, muitas possibilidades, mas no fim, é o fim, e é a verdade daquilo que está acontecendo. Não tem máscara, não tem ilusão, né? É isso que o Viktor Frankl fala. Hannah Arendt, outra filósofo, né, pensadora da condição humana, né? Ela diz que nos tornamos imortais pelas marcas que deixamos no mundo, não pelo tempo vivido. Então, Nelson Mandela, todo mundo sabe quem é, ok? Até Steve Jobs, ontem falaram de Steve Jobs, todo mundo sabe quem é Steve Jobs, fundador da Apple. Tem pessoas que deixam marcas por aquilo que fizeram, por aquilo que viveram. Às vezes boas, às vezes ruins. Hitler, uma marca horrível, mas deixou uma marca horrível. É assim, é aquilo que eu não quero. A marca do mal, né? Então, a imortalidade humana, ela nasce, quer dizer, você se tornar imortal é aquilo que você vai deixar pelo impacto que você deixou na vida e não pelos anos que você viveu. Tem os patriarcas, Abrão, na Bíblia, né? Jesus. Tem personagens que deixaram marcas, Buda. Temos muitos, Krishnamurti, eu vou embora, né? A própria Hannah Arendt não está entre nós e nós estamos aqui lendo, né? E parece que estão conversando com Salomão junto com a gente, né? A Hannah Arendt fala assim: o que você faz com a sua vida é mais importante do que quanto ela dura. Ela está dizendo assim: o que a gente faz com essa vida que a gente recebe é mais importante do que quando... a gente diz, Mozart viveu pouco tempo, ele morreu com menos de 40 anos, não sei exatamente. Bom dia. Mozart morreu com menos de 40 anos, mas o que ele deixou, né?
Então, a Hannah Arendt está dizendo, não importa os dias, não importa o tempo que você vive, importa o que você faz com esse tempo. Né? Na crônica, no livro, né? Gabriel Garcia Marques tem um livro chamado A Crônica de uma Morte Anunciada. Não sei se vocês leram, é bem divertido. Ele é colombiano, ganhou o Nobel de Literatura. Então, no livro, ele conta a morte de um personagem, Santiago Nassar, mas ele vai contar a morte dele através das memórias das pessoas do povoado onde ele vive. Né? Então, toda a cidade sabe que ele vai morrer. Né? E ninguém faz nada, ninguém impede. Todo mundo sabe que, nossa, mas ninguém faz nada. Né? Então, o romance inteiro do Garcia Marques é sobre esse rastro que a gente vai deixar, a responsabilidade coletiva que está vendo o mal acontecer e não faz nada, né? A omissão, né? E o impacto de uma vida interrompida. Eu não vou dar spoiler do livro, leiam, vale a pena. Então, essa morte, que todo mundo sabe que vai acontecer, ilumina a verdade de cada pessoa, de cada personagem do livro. Exatamente como diz o Salomão. O fim revela o que o início não mostra. Claro, no início a gente não sabe, mas no fim a gente sabe. Né? E aí eu trouxe um filme que eu amei, eu tenho certeza que quem viu também gostou muito. A música ressoa na nossa mente, é O Carteiro e o Poeta. Quem não viu, veja. Né? Então, no filme tem o Pablo Neruda, que é o poeta famoso, e tem um carteiro, um moço simples, que leva todo dia as cartas para o Pablo Neruda na casa dele. Ele vai de bicicleta, ele sobe lá uma montanha, leva as cartas. E conforme ele vai levando as cartas, vai entrando em contato com o Pablo Neruda, Neruda o vê, olha para o carteiro, começa a conversar com esse carteiro. Escuta o que esse carteiro tem para contar para ele da vida. Ele se interessa pela vida do carteiro e me conta. E aí ele conta que ele tem uma moça que ele ama e tudo. E o Neruda valida tudo o que ele está falando. Ouve a história desse carteiro super simples, né? E transforma tanto a vida do carteiro como a vida do Neruda. O carteiro morre jovem, mas deixa no poeta, no Neruda, uma marca profunda, porque era uma vida que ele acompanhou o desenrolar dela. Então, o perfume aqui para o Salomão seria esse o perfume, que vale mais do que qualquer riqueza. Então, esse encontro, essa troca, esse olhar validando, falei do olhar validando ontem também, anteontem, né? Sexta-feira não, foi ontem. É tanta coisa que faço que já... Meu pé de laranja lima, né? Que tem o Portuga que valida o menino, como isso transforma, né? Isso seria o que Salomão chama de perfume, né? Aquilo que valida. Quando uma vida toca outra vida, seria o perfume, né? O perfume da vida, né? E é esse o legado que permanece quando tudo mais não está mais. No caso do meu pé de laranja lima de ontem, o Portuga sofre um acidente de carro e morre. Contei, né? O spoiler do livro. E aqui no Carteiro e Poeta também o carteiro tem um acidente e morre. Mas algo permaneceu, né? O filme é muito, muito, muito lindo, muito lindo. Uma vez eu tive uma paciente, isso é bem... Eu tô rindo porque é interessante. Ela me contou que ela estava imaginando o próprio velório. Ela me contou isso. E aí ela dizia assim, não vão lembrar de tudo que eu fiz. Ela era dona de uma escola. Não vão lembrar. Eu falei para ela, não, mas vão lembrar o que elas sentiram com o que você proporcionou a elas, né? Então, aquilo que você deixou
na escola, ela tinha feito uma biblioteca maravilhosa. Essa é a herança que vai ficar, né? Esse é o perfume precioso, como diz Salomão, né? É um perfume que não evapora, que fica. Muito bem, temos muitas pessoas que foram entrando enquanto eu estava falando. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Um prazer ter vocês. Mandem coraçãozinho, mandem foguinho. Embaixo, assim que terminar a live, ela vai ficar gravada. Fica mais um minutinho para você fazer qualquer comentário, qualquer palavra, claro, boa. Porque vocês sabem que o Instagram é movido por algoritmos. Então, quanto mais palavrinhas tiver nos comentários, se vocês compartilharem, que é o intuito nosso, é de ter mais pessoas lendo o livro de Eclesiastes do Rei Salomão a cada manhã. Se não puder assistir a live porque é cedo, porque está ocupado, porque qualquer outro motivo, pode receber a transcrição da live no grupo do WhatsApp. Eu transcrevo todos os dias a live e coloco no grupo. Então, não dá para ver uma live de 20 minutos, mas dá para ler o texto e ter a mensagem do Rei Salomão, que leva 2 minutos. Então, para você fazer parte do grupo do WhatsApp é muito simples. Você entra na minha bio, clica no Clips, vai aparecer o Rei Salomão cá entre nós. Clica que você já entra. Eu vou ter que autorizar, claro, porque a gente tem que fazer um filtro para ver quem entra, para a gente ter pessoas que realmente querem ouvir a sabedoria do Salomão lá dentro, tá bom? E, claro, o equilíbrio entre dar e receber. Nós queremos mais pessoas tendo essa abertura, esse olhar do Rei Salomão, compartilhando essa sabedoria. Então, se você puder passar para mais pessoas, você está contribuindo para essa sabedoria chegar a mais pessoas. Então, a nossa pergunta para hoje, para a gente se perguntar, será que a gente vai deixar alguma marca na vida das pessoas com as quais a gente convive? Né? Tem coisas que dependem de mim para eu deixar? Ou será que tem uma parte minha, da minha história, que eu rejeito, como aquela minha paciente? Será que se eu honrasse essa parte, eu teria a força dela? Se a minha vida se hoje fosse o último dia da minha vida e eu olhasse para todo aquilo que eu já vivi, o que será que eu veria? Né? Pensamentos do Rei Salomão, para que a gente valorize aquilo que a gente tem, para que a gente viva a cada dia como um grande presente, né? O presente é um grande presente. Muito bem, vamos para a nossa meditação. Então, nossa meditação final, vamos fechar os olhos, solta o ar, porque a gente está soltando o velho, inspirando o novo, soltando o velho. Imagina que você está andando na praia, no final de tarde, andando ali na beirinha do mar. Atrás de você estão as suas pegadas, tudo aquilo que você já andou. E na frente está aquela praia lisinha, campo aberto. Vamos colocar a mão no peito. Diz assim: que a minha vida deixe perfume. Que minha vida deixe perfume. Que meu nome seja inteiro. Que meu nome seja inteiro. Que eu caminhe com a verdade. Respira. Caminhando com a verdade. Então, começamos o capítulo 7 com uma verdade luminosa. Que o valor da vida está na nossa essência e não no brilho que a gente provoca. O valor da vida está no vínculo e não na aparência. Não. O valor da vida está naquilo que a gente deixa no coração dos outros
não naquilo que a gente acumula. É isso. Então amanhã a gente segue com o Rei Salomão cá entre nós, onde a nossa alma encontra o caminho da sabedoria do Rei Salomão. E vamos, que hoje o dia já começou com alma. Beijo muito carinhoso. Até amanhã. Tenha um dia lindo, deixando o perfume de vida na vida dos seus vínculos e dos seus encontros. Que sejam bons encontros. Até amanhã.